pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a continuação da implementação que a gente está criando no DP Auto Rig System para adicionar a funcionalidade de clavícula automática. Os outros vídeos que a gente gravou desse tema, eu aconselho que você comece a assistir por eles, senão você vai ficar um pouco perdido no que a gente já fez até agora e o que a gente vai fazer pode ficar um pouco confuso. A gente iniciou com o protótipo, com a ideia, com o conceito, com o planejamento, já implementamos algumas coisas e agora a gente vai continuar a implementação dos locators para o membro em FK e depois a gente vai trabalhar a extração das rotações e trabalhar também as conexões dos nossos setup para que tudo funcione bem, tá? Então agora a gente vai trabalhar os locators do FK, a gente volta lá no nosso limb que está aqui e a gente vai trabalhar mais uma parte aqui, ó. A gente vai trabalhar com FK, então a gente pode vir aqui, ó, FK Auto Clavicle Locators. Às vezes esses comentários nem precisam, mas ajudam, né, a gente a ter alguma ideia assim, de o que a gente está trabalhando. Então é sempre uma boa prática na programação a gente ter comentários para que a gente não dificulte o trabalho de quem está dando manutenção. Às vezes não entendeu o código porque a gente ou resumiu alguma coisa ou ficou um pouco confuso, sabe? Então às vezes é bom a gente ter esse tipo de trabalho, né, de comentários, tá? É claro que o código tem que ser o máximo possível e bem autoexplicativo, mas quando a gente também explica alguma coisa que para a gente pode ser óbvio, para outro pode ser que não seja óbvio e isso ajude, né? Então é sempre bom a gente pensar nisso, tá? Agora com os locators que a gente vai criar para o nosso rig, vamos pensar como que a gente vai adicionar eles aqui. Eu acho que eles vão ser exatamente no mesmo lugar desses. Se bem que... Deixa eu ver. Esse grupo aqui ele já está sendo levado pelo principal. Tá, então não tem problema nenhum a gente ter isso no nosso rig. E a gente vai ter esses locators também aqui para o FK, tá? Então para o FK a gente... É mais simples do FK. A gente vai ter, então, por exemplo, dois locators. Esse origin aqui. Esse origin poderia funcionar para os dois, para o IK e para o FK. Muito interessante isso. A gente vai tentar aproveitar eles. Pensei isso agora, vamos ver se vai funcionar. Esse origin para extrair a rotação a gente pode usar para os dois, porque eles vão estar no mesmo lugar, no mesmo space. Então a gente pode ter um outro locator aqui, que vai ser o locator de FK, tá? Que não vai ser o up não, vai ser o tipo o aim assim, ou o origin, tá? Ele vai ser um locator que a gente vai chamar ele de FK. Aqui. Vai ser isso. Simples, né? Então vamos lá. A gente vai usar ele aqui, então, mesma coisa que os outros. A gente até pode criar aqui os locators. Quando cria o origin, já cria também o FK. FK locator. Facílimo, né? Então esse daqui vai ser o origin, esse aqui vai ser o FK. Tá. Bom, ele vai estar no mesmo grupo, ele já está tudo certinho ali, então tá tudo beleza. A gente nem precisaria disso daqui. O que a gente vai fazer agora, depois que a gente já tem esses locators todos, é a gente começar a extrair as rotações. Aí agora começa a entrar uma parte um pouco mais matemática. Vou fechar esses dois aqui que não tem necessidade. A parte matemática vai ser extrair rotações. Olha, para quem não sabe muito sobre matemática, não precisa ficar com medo, a gente vai só fazer um cálculo de matriz. Por que matriz? Porque a matriz é muito mais estável do que a gente pegar um resultado que o Maya já nos dá no transform do nosso Node. Quando a gente usa o cálculo de matriz, provavelmente eu devo gravar algum vídeo tutorial de DP técnica, você pode olhar no nosso blog ou no YouTube. Você vai encontrar alguns materiais lá, o DP técnica, provavelmente eu vou fazer essa extração de matriz em um dos vídeos, provavelmente falando sobre o antebraço,
tá? É o que eu tenho planejado para a gente fazer. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar duas matrizes, que é a matriz original e a matriz de rotação que a gente tem no nosso locator. E essas matrizes a gente precisa extrair a rotação delas. Para isso tudo funcionar, a gente precisa decompor essa matriz para tirar dela, extraindo dela os valores de quaternion, que eu expliquei um pouquinho num dos vídeos anteriores. Se você não conhece, seria bom pesquisar no quaternion. No Wikipedia também tem algum material explicando sobre eles. Esse estudo em si vai ser feito no nosso tutorial do DP Técnica, provavelmente, tá? Vamos lá. Eu vou extrair esse quaternion e usar esse quaternion como um valor para a rotação do nosso autoclavicle. Eu acho que deve funcionar. Se não funcionar, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para ver como que a gente faz tudo funcionar. Mas eu espero que funcione. Vamos lá. Antes de passar para essa parte, eu ainda tenho que voltar aqui e fazer o nosso FK Control funcionar, né? O nosso locator de FK funcionar com o nosso controle FK Control, né? Eu acho que senão não tem sentido a gente ter criado esse locator aqui, tá? Vamos lá, aqui a gente volta no limb e cria para o FK FK autoclavicle setup, que é basicamente a gente procurar fazer um orient constraint do nosso controle FK para ele, tá? Então, do nosso controle FK, então vamos procurar o nosso controle FK. A gente tem um Ctrl FK list, que é esse daqui, e o 0 a gente sabe que é o clavículo, e o 1 vai ser o shoulder, que é o shoulder ou então o leg, tá? Para a parte da perna. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um orient constraint. Então, command prompt orient constraint desse controle do shoulder aqui, que é o 1, que vai entrar no nosso locator FK. Só isso mesmo. A gente pode manter o offset true ligado, e o nome dele vai ser o nome do nosso locator ali, mais orient constraint, um underscore aqui, que ele fica com a nomenclatura correta, tá? Eu provavelmente vou mudar isso aqui para OC em breve. Eu estou estudando ainda as nomenclaturas para a gente simplificar um pouco mais no nosso AutoRig, tá? Mas isso vai ser mais para frente ainda, não agora. Aqui, o Orient Constraint, vamos ver se ele funciona bem do FK Control do Shoulder no nosso FK Locator. Vamos ver se ele vai funcionar. Cria aqui, nova cena, eu dou reload no script, peço limb e a gente vai fazer ele rodar. Aqui está o nosso locator. Ele tem um Orient Constraint junto com o nosso... ele ainda está com muito offset, que ele está fora, ó. Mas ele tem um Orient Constraint que a gente acabou de criar, tá? Ele está com todos esses offsets. Se a gente não tivesse offset, ele estaria orientado igualzinho aqui, ó, o nosso shoulder, tá? Mas nesse caso a gente tem que parentear ele lá no grupo antes de tudo, para que ele seja funcional, né? Que a gente consiga ter a mesma orientação do origin, que aí se a gente tem a mesma orientação do origin, a gente consegue extrair a rotação deles. Então agora vamos testar de novo, ver se ele está lá dentro do grupo limb rig. Excelente, vamos ver quem está aqui. FK, perfeito, recebendo o Orient Constraint do Shoulder. Excelente. Agora a gente vê que ele vai ficar parado, porque ele não está seguindo o IK. Então ele está parado. E quando a gente muda para o FK, aí esse cara tem que seguir, o locator tem que seguir juntinho, ó. Então para cima o locator vai seguir, ó. Vamos ver se é esse locator mesmo. Esse locator, perfeito, tá? Então até agora tudo certo. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a extração. A extração é assim, ó. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai ter que ter dois locators, no caso
esses dois a gente tem aqui no nosso Node Editor. Window, Node Editor. Aqui. Tem os dois locators, tá? Eu vou tirar esse daqui para não confundir. E o que a gente faz com esses dois locators? A gente vai fazer uma extração da matriz deles. 3, para eles aumentarem aqui, a gente vê. A gente sempre pega o origin e o origin, que é esse daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, só um minutinho. Ó, o origin, a gente sempre pega a matriz inversa dele. Para quê? Para que ele seja como se fosse o pai do locator que a gente vai rotacionar. E aí a gente consegue tirar a orientação deles, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho, bem simples agora, mas depois a gente prepara um tutorial mais específico para isso, né? Então a gente precisa de uma multimatrix, que é quem a gente vai... Opa! Cadê os meus locators? Sumiu! Eu apertei alguma coisa aqui que sumiu. Acho que era -1 aqui. Pronto. Vamos começar de novo. Vou pegar esses dois locators, pôr eles aqui. Esses dois locators, um vai ser a multimatrix para a gente conectar. Multimatrix, ok, perfeito. Essa multimatrix, o que a gente faz com ela? A gente vai dar entrada nela aqui, no caso, igual eu mostrei, que é o nosso inverso do nosso origin, matriz inversa dele, que é essa aqui, ó. Word Inverse Matrix, tá? E dá um input nele aqui como matrix in. Ok. E a outra matriz que vai entrar vai ser do FK, mas nesse caso pode ser a normal, porque a gente vai ler a rotação dele, tá? Então pode ser o Word Matrix dele. Ótimo. Nesse caso, a gente tem só isso aqui ainda, ó, as duas matrizes conectadas no multimétricos. A gente tem que extrair desse multimétricos o que ele tem de cálculo aqui, que é o decompose que a gente usa para a gente poder entrar nesse... Ó, toda hora ele está dando 3 aqui, né? Eu clico sem querer o 3 e ele vai para lá. Então eu vou pegar aqui de novo o nosso locator. Mas aí eu vou dar a entrada e saída dele. Ó. Ele está entrando no multimétricos, vou pegar o multimétricos aqui. Excelente, tá? Agora, do multimétrico a gente passa o decompose. Esse decompose, a gente sai aqui e entra aqui no input metrics. Ok. Vamos lá, revisando. A gente tem o old metrics para um locator, o inverse metrics para o outro. Eles vão passar pela matriz de multiplicação aqui, que é para a soma das duas, né? E esse daqui a gente vai entrar a saída dela vai entrar no decompose. Agora o decompose que é legal. Por quê? Porque ele dá saída para a gente aqui no quaternion, que é o que a gente precisa. Ele dá saída para a gente aqui no nosso rotate, só que esse rotate aqui ainda é ruim para nós, porque ele vai dar saída em Euler, né? Que é a rotação é x, y, z. Isso que não interessa para a gente, porque ele pode flipar. Então a gente tem saída de escala, translate, é muito interessante, tá? Quando a gente pega isso daqui. Agora a gente vai pegar só o quaternion. Para ler o quaternion, a gente precisa de um node, que é o quat to Euler. Aqui, ó. Esse aqui, o matemático Euler é assim que escreve, tá? Ele é alemão, né? Escreve Euler. Eu lia Euler aí na faculdade, o professor fechou a cara e eu aprendi que era Euler. Bom, a gente nunca esquece quando a gente passa uma vergonha, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai conectar. Olha só, se a gente conectar, ele vai perguntar, aí, onde você quer conectar? Eu quero um input quaternion X, e o Y, e o Z, e o W, tá? Aí eu conectei, então esse quaternion to Euler aqui está lendo para a gente e vai dar saída no Euler. Olha que legal. Aqui ele vai dar saída para a gente sem flip. Ao menos espera-se que seja sem flip, tá? Por isso que a gente passa pelo quaternion. Então, aqui a gente pode testar. Vamos criar um cubo. Aqui o cubo. E a gente vai entrar nesse cubo, o rotate, para a gente ver se está funcionando, tá?
Vamos ver. Por enquanto está 0, mas se a gente pegar o nosso locator aqui, que está sendo levado pelo nosso controle, olha, a gente extrai a rotação exatamente do jeito que a gente quer, tá vendo? Então, tá funcionando pra gente, ó. A maioria dos ângulos que ele vai fazer muito longo, ó, ele não flipa. É incrível isso. É a matemática do senhor Hamilton, tá? Realmente a gente tem que abaixar a cabeça que o negócio é muito forte, né? Para calcular esse rotate aqui não é qualquer coisa, tá? Então, esse aqui é o que a gente vai criar agora no código, esse tipo de conexão aqui, tá? Então, a gente guarda ele aqui pra gente ver e a gente vai tentar replicar. Então, ó, a gente vai sempre conseguir pegar algumas colas do que a gente fez aqui no nosso script editor, porque aí ele mostra pra gente o que conecta em que, tá? Aqui a gente vai pegar algumas colas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai pegar é a conexão desses locators aqui, ó. Então primeiro a gente pode fazer para o FK ou para o IK, tanto faz, a gente vai ter um multimetrics, então a gente tem que criar um multimetrics. Então a primeira coisa, cria-se um multimetrics. Vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui AutoClavicle Matrix Extraction. Opa, Rotate Extraction, né? Vamos lá, então a gente tem que criar um multimetrics. Então a gente vai ser AutoClavicle Multimetrics. É um node. Então a gente usa esse comando create node. E ele vai ser um multimetrics. É assim mesmo, perfeito. O nome dele vai ser esse nome que a gente costumou utilizar aqui, ó. Vai ser esse nome, AutoClavicle Multimetrics, MM, tá bom? Bom, até agora deve criar pra gente o Multimetrics. E depois a gente tem que criar também um Decompose Metrics. Só que o Decompose Metrics é perigoso. A gente não pode mandar um comando de Decompose Metrics para criar um node desse se a gente não tem o plugin do Decompose Metrics loaded, carregado na memória do Maya. Então, aqui no Windows Set Preference Plugin Manager, a gente tem que verificar se o Decompose Metrics tá ligado. Então, ele tem aqui se for versão antiga do Maya, vai se chamar Decompose Metrics. Se for versão nova do Maya, vai se chamar Metrics Nodes. Então, ele tem que ter o Metrics Nodes ligado, senão a gente não consegue criar o Decompose Metrics. A mesma coisa do Quaternion, quer ver? Quaternion tem aqui em algum lugar. Quaternion, aqui ó, Quatnodes. Se ele não tiver esse plugin ligado, ele não vai conseguir criar esse node pra gente. Então, a gente tem que verificar, antes de criar esses dois, a gente tem que verificar se o plugin está ligado. Se não tiver, a gente liga esse plugin, tá? No DP Rig System, a gente tem um verificador de plugin que eu escrevi numa função, acho que foi no Utils. Então, vou procurar ele aqui, por exemplo, que é o loaded alguma coisa, quer ver? Aqui, ó, check loaded plugin, tá vendo? Esse aqui é um plugin que a gente precisa checar. E eu passo aqui o comando caso ele não encontre esse plugin. Então, nesse caso aqui, eu vou procurar por essa função dentro do Utils. Que eu vou explicar para vocês ó, o que ela faz. O Utils é uma biblioteca que a gente tem aqui no Library, Utils, que tem cheio de funções que nos ajudam a trabalhar. Em vez de ter que escrever essa função várias vezes, a gente usa ela e chama ela e passa os parâmetros para ela. Por exemplo, aqui o plugin name e a mensagem que a gente quer que apareça caso ele não encontre o plugin. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai procurar na versão 2012 ou na versão 2013 mais recentes. Nesse caso aqui, ele procura o Matrix Node MLL, que é o plugin, ou então o Matrix Node, ou então o Decompose Matrix, se for mais 2012. Se ele não achar, ele tenta no outro, que é o Matrix Node. E se ele achar, ele encontra e fala assim, opa, loaded plugin, ok, true, perfeito. Senão ele volta falso. Se for falso, a gente não roda o código para ali, porque senão vai travar, tá?
Aqui a gente poderia procurar pelo Matrix Node, Decompose Node. Aí eu vou procurar no nosso código. Eu acho que a gente vai ter que procurar aqui, ó, no Find Files. Quem chama ele, ó? Vamos ver quem chama. Find All. Aqui quem chama, ó. Aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo, ó, Loaded Matrix Plugin. Então aqui tem um exemplo no Load Class, por exemplo. Ele tenta achar o Decompose Matrix, senão ele tenta achar o Matrix Nodes, e senão ele dá essa mensagem de erro. Então esse aqui é o que a gente precisa primeiro, tá? Vamos lá. Vamos nessa linha para a gente ver como que ele está. Load Matrix Node for Mirror Purpose. Ok, não é para o Mirror, mas a gente precisa só rodar o que a gente quer se tiver dado load, tá? Então, eu acho que como o nosso código vai ser dependente desses nodes, só vai valer a pena a gente rodar ele se por acaso esse plugin tiver sido carregado na memória. Então a gente tem que vir aqui, ó, no AutoClavicle, e a gente tem que verificar se ele deu load. Senão ele não vai rodar. Eu acho que não tem necessidade de a gente rodar tudo isso daqui caso não tenha o Matrix Node, tá? A mesma coisa, ó, então ele vai procurar o Matrix Node e se tiver ele entra. A mesma coisa a gente tem que fazer para o Quaternion. Então a gente tem um outro check aqui para o Quaternion, que é esse aqui, ó. Aqui, ó, Quaternion Matrix. Olha aqui, ó, é exatamente isso que a gente precisa, ó. No caso aqui a gente estava criando o auto rotate de quê? Do ribbon. Isso. Então, ó, a gente verificou esses dois aqui. Se esses dois tiverem, a gente roda o código. Então é exatamente isso que a gente precisa, ó. Se esses dois tiverem, aí a gente roda o código, ok? Se o QuatNode e o Matrix Plugin tiver os dois carregados na memória, legal, a gente pode dar sequência ao código e a gente entra no AutoClavicle, tá bom? Essa foi a alteração que a gente fez agora, que eu acho que é interessante para a gente não deixar o código travar. Se não tiver Matrix Node carregado, a gente nem roda o código, porque senão a gente vai ficar dependendo de uma coisa que não vai funcionar. Nesse caso aqui, a gente vai agora criar o outro Create Node aqui, né, que a gente precisa, que é o Decompose Matrix. Decompose Matrix. Nesse caso, a gente vai criar aqui também o IK. Nesse caso é para o IK. E a gente vai ter um outro para o FK, né? Aqui, Decompose Matrix. Decompose Matrix. Então a gente já tem esses dois. Excelente. Qual node que a gente também precisa? O Quaternion, tá? Então vamos lá no Quaternion. Quaternion to Euler, ok? Ele é o Quat to Euler. Acho que é isso mesmo. Quat to Euler, ok. Sendo que esses daqui são IK. A gente vai criar depois o mesmo setup para o FK. Paciência que a gente vai conseguir fazer muita coisa aqui, tá? Vou salvar. E a gente precisa fazer as conexões deles, né? Porque a gente só criou os nodes aqui e a gente precisa fazer as conexões. Vamos ver que conexões que a gente faz. Aqui, ó, nesse caso, a gente tem que conectar esse daqui aqui. Então, eu já vou fazer assim, ó. Eu vou tirar e vou conectar de novo. Aí eu vou ver lá no nosso código quem conectou quem, ó. Esse aqui foi o que tirou, né? E conectou assim, ó. Aí a gente vai conectar no zero, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, a gente tem que conectar esses dois aqui, ó. Então são as conexões que a gente tem que fazer agora, que é commands.connect attribute, e a gente vai linkar mais ou menos o que está aqui. Lembra que a gente tem que forçar
para que ele não trave. Caso ele não consiga conectar simplesmente, a gente não perca. Então, ó, essa aqui é a parte que a gente precisa do atributo. E no Matrix Node a gente também precisa dessa daqui. Lembra que a gente vai conectar no 0, tá? Ótimo. Então aqui a gente tem que ter um mais. O Multimetrics que a gente está trabalhando aqui é esse daqui, ó. Multimetrics. Então vai ser no lugar desse aqui, ó. Multimetrics. E aqui o nosso locator é o locator origin. Então o nosso locator origin, a gente vai conectar ele, locator origin, esse aqui. Nosso querido locator origin. Ok. Então até agora conectou um. Vou salvar. A gente vai fazer outra conexão, que é essa daqui, ó. Que é a conexão agora dessa daqui. Eu vou tirar e vou conectar de novo, que a gente lê aqui no nosso atributo. É mais fácil, né? Escreve pra gente direitinho o que a gente precisa, facilita, né? Então eu vou copiar e esse aqui que a gente vai precisar, ó. A gente precisa do old metrics dele, 0 no metrics 1 do nosso mesmo multimetrics, tá? Sendo que aqui é o controle já FK ou IK. Então, nos casos, a gente vai pegar o IK agora, conecta ele aqui e vou salvar. Já fez essa segunda conexão, tá? Agora a terceira conexão que a gente precisa trabalhar aqui é a saída do soma dele no input metrics do decompose metrics. Então eu vou fazer isso de novo, ó. Tirar aqui e conectar de novo. A gente vê a conexão que ele fez e eu pego esse código aqui, ó. Viu como é que eu sou bem esperto? É a forma que a gente faz para não precisar ficar escrevendo tudo, sabe? Memorizando. Eu sou muito prático nesse sentido. Então eu gosto de pegar o que eu já tenho, né? Então a gente pega o Multimetrics, que é esse. Multimetrics, Matrix Sum. Eu acho que é muito mais fácil a gente trabalhando assim do que eu ficar lembrando tudo que eu tenho que fazer, sabe? Então o Input Metrics agora vai ser o Decompose Metrics. Então eu pego o Decompose Metrics, conecto ele aqui, ó. Então lembre-se, a gente está só fazendo as conexões. A gente não sabe se vai funcionar. Vamos tentar. Agora, tem um Decompose Metrics. A gente vai recebendo essa informação e a gente tem que fazer aquelas conexões de novo ali, ó. Então, a conexão eu vou limpar aqui para facilitar, ó. Vou limpar o histórico e vou desconectar. Limpa o histórico de novo, já dá pra gente ver ali o que é que tá conectando. E a gente pega e faz assim, ó. 1, 2, 3. Opa. Conectei errado aqui. 3. Ok. Então, um daqueles ali a gente vai descartar, né? Como esse aqui é só um rascunho, serve pra gente como ideia, né? Pra gente ver o que a gente vai conectar, ó. Esse aqui eu dei o undo, então eu desprezo ele, descarto, aliás. Então essas são as conexões que a gente precisa fazer agora, ó. Poderia vir aqui e escrever igual a gente escreve, ou então poderia simplificar assim, ó. Poderia tirar o node, tirar o atributo, tirar o node, tirar o atributo. Aí essa aqui é a nossa template, a gente vai precisar de 4 conexões, então eu faço 4 dela. E aqui, ó, o Decompose Metrics vai ser todos no início aqui, ó, o Decompose Metrics, ok? Então eu venho aqui, Decompose Metrics, Decompose Metrics, Decompose Metrics, etc. Tá? Agora as saídas dele, ó. Então agora vai para X, Y, Z e W. Z e W, ok? E agora o nosso quaternion, ele vai ler para o nosso, vai conectar no quaternion agora isso, para a gente extrair depois os nossos ângulos, ó. Ok, pronto. Então até agora a gente já deve ter o setup que a gente precisava, tá? E desse setup a gente vai conectar
num grupo acima, mas a gente vai fazer isso depois porque vai precisar juntar os dois, tá? A gente pode testar isso num cubo se quiser. A gente cria um cubo aqui rapidão e conecta isso daqui para ver se está funcionando, mas vai dar o mesmo resultado, tá? Acho que eu vou abrir um novo Maya, porque aí a gente não perde esse Node Editor que a gente já criou, tá? Porque aqui agora fica facinho da gente criar as conexões também para o FK. É só a gente replicar isso daqui, ó, colocando FK, e já deve funcionar pra gente super bem, tá? Inclusive isso eu quero fazer uma função, eu nem sei se eu já fiz. Eu acho que aqui eu até já fiz essa função de criar um multimetrics. Eu acho que eu já criei isso, cara. Você acredita? Aqui, ó, Twistbone Metrics. Esse daqui que eu criei. Deixa eu ver lá no úteis. Deixa eu só ver o Twistbone. O que ele retorna pra gente, ó. Ele cria o Multimetrics, ele cria o Decompose Metrics, ele cria o Quaternion, até aí tudo bem. Ele cria o Old Metrics, Inverse, a soma, o Quaternion Output X. Olha, acho que ele está fazendo muito interessante. No Quaternion. Engraçado, olha aqui como ele tem um outro valor conectando, né? O nosso lá não tinha isso. O nosso aqui só output quat. Ó, interessante, mas tudo bem. Aí ele tem o Twistbone e ele faz o que aqui? Ele tem o multiply divide e ele retorna o multiply divide que a gente vai utilizar também, ó, para o intensity. Então, provavelmente a gente vai chamar essa função aqui, ó, create matrix nodes for quaternion to extract rotate. Aqui, ó, já tem essa função. Tinha me esquecido dela, tá? Mas por enquanto vamos fazer lá do jeito que a gente já estava fazendo, depois eu transformo para cá, tá? Acho que vai ficar mais limpo depois, mas vamos fazer primeiro o que a gente está aprendendo, tá? Eu não posso também fazer só uma mágica, chamar uma função já criada e depois a gente fica sem saber o que foi feito, né? É ruim, eu não gosto. Então aqui a gente vai testar se ele está criando esses nodes para a gente. Vamos lá, vamos criar uma nova cena. Vamos dar load no AutoRig e a gente vai 19, isso mesmo. A gente vai criar um limb e vai criar o rig do limb. Se ele não travar, já é uma coisa muito boa. Aqui ele já está achando ruim de alguns atributos, ó. Matrix in 0, cannot be found. Então ele não encontrou nesse node aqui matrix 0. A gente tem que descobrir qual que é que ele deu problema. A gente pode até fazer uma cola, né? Da nossa função que a gente já tem. Ele estava nesse cara, mas ele não encontrou esse aqui. Vamos dar load neles. Multimetrics, ele não conseguiu conectar. Engraçado. Vamos tentar só conectar de novo do zero, que eu acho que essa foi o nosso erro, talvez. A gente já desconectou e conectou de novo. Aí talvez ele perdeu aqui, né? Ó, então vamos tentar só ver se ele conecta aqui, ó. Vou dar um delete history aqui. E a gente vai... só no histórico ali, né? Só que a gente fez. A gente vai conectar aqui, ó. 3. O World Matrix vai entrar no input. Por que ele não foi? Multimetrics. Esse daqui não foi criado um Multimetrics. Vamos ver como cria o Multimetrics aqui, ó. Multimetrics é assim que escreve, então, ó. Eu acho que eu pus um i. Vamos corrigir aqui. Multimetrics. Acho que agora tá certo.
Vamos rodar de novo, talvez ele parou porque ele criou um node desconhecido, não encontrou um nome Multimetrics, aí ele simplesmente criou um node. Que às vezes a gente pode criar um node que não existe e que a gente usa ele para o nosso setup. Excelente. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai encontrar no nosso IK, que na verdade é esse outro aqui, né? Vamos lá no grupo. O IK e o Origin, ó, então eles já devem estar conectados no nosso Multimetrics, que está conectado no... excelente, ó, conseguimos fazer, ó. Aqui, ó. Todos aqui estão conectados, ó. Multimetrics, esse aqui é uma matriz invertida, tá pequeno, né? Vou aumentar, desculpa. Aqui, ó. Multimetrics, Decompose Metrics, que está entrando ali todos conectados nesse cara. Então agora a gente vai extrair a rotação dele para ver se funciona igual aquele nosso primeiro protótipo. A gente cria um cubo e nesse cubo a gente entra a rotação, né? Vamos tentar ver se funciona. Esse. Então agora o auto-oriente vai funcionar para o cubo. Ali, ó, o auto-oriente funcionando para o cubo. Excelente. Então era essa parte mesmo que a gente queria. E eu acho que a partir de agora a gente já tem uma base boa para utilizar esse auto-oriente aqui, para a gente usar ele na entrada desse nosso grupo acima do nosso controle. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo para não ficar extremamente longo esse. E a gente já continua essa parte aqui, ó, que é a parte de a gente trabalhar. Vamos ver o que a gente já fez. Aqui a gente já criou as nossas matrizes, a gente vai trabalhar as conexões dos atributos. E provavelmente a gente deve conseguir fazer essa implementação avançar bem, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, valeu.